Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade. Amém. Que nós temos de nos reunir em torno da sua palavra. Amém. É muito gratificante o fato de nós podermos nos reunir para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Nós não vamos ouvir aqui opinião de homem algum. Nós esperamos que o Senhor honre o coração de cada irmão que está aqui essa tarde, suprindo cada um de nós com seu Espírito, amém, por meio da sua palavra. Amém. Nesse final de semana, nós vamos ver aspectos cruciais de Mateus 5 a 7. Alguns aspectos. Nós vamos, nessa mensagem aqui, nós vamos ver sobre as bem-aventuranças de ser pobre em espírito e puros de coração. Na segunda mensagem, nós vamos ver mais 3 bem-aventuranças, que é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E amanhã, na última mensagem, nós vamos ver a oração que é crucial para nós recebermos e herdarmos essas bem-aventuranças. Louvado seja o Senhor. Os irmãos que já estão há mais tempo, exercitem o seu espírito no sentido de ter compaixão dos irmãos que são mais novos, né? E vocês que são mais velhos, como eu, peça para o Senhor te livrar da familiaridade. O que é isso? Isso aí eu já vi. Em 1900 e não sei quando, teve uma conferência, os irmãos falaram sobre esse negócio aí. Irmãos, nós cremos que a palavra do Senhor, assim como suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Essa mensagem, você pode, amanhã, se o irmão vier aqui falar essa mesma mensagem, não me pergunte como, mas o fato é que o Senhor fala no mesmo assunto, de maneira diferente. Esse é o nosso Senhor. Amém. Nós estamos aqui, então, sobre a questão dos aspectos cruciais de Mateus 5 a 7, nós precisamos abrir um pouco esse título aqui, tá certo? Mateus 5 a 7. Aquele que é novo, o que é isso aí? Mateus 5 a 7. Na verdade, o livro de Mateus, ele apresenta o Senhor como rei. E todo rei, ele precisa de um reino. E todo reino tem uma constituição. Mateus 5, 6 e 7 é a constituição do reino dos céus. Irmãos, nós temos uma constituição. Você quer saber qual a constituição do reino dos céus? Você precisa ler Mateus 5, 6 e 7. O Senhor, Ele abriu a constituição em 7 temas. Quem tem essa versão restauração, depois você com calma leia na introdução, que lá tem ponto por ponto desses 7 itens que compõem
a constituição do reino dos céus. O primeiro ponto fala sobre a natureza do povo do reino. Primeira coisa que nós vamos hoje ver hoje, em Mateus 3, bem-aventurado os pobres em espírito. E assim por diante, natureza. Depois, a segundo ponto, o Senhor fala sobre a influência que nós exercemos no mundo. Como povo do reino, nós exercemos uma influência. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Exercemos uma influência. Depois ele fala sobre a lei do povo do reino. A lei do povo do reino. Eu estou com uma tentação muito grande de entrar nesses pontos, mas eu não posso. Eu não posso entrar. O quarto é atos de justiça do povo do reino. O quinto é como é que o povo do reino trata com as riquezas materiais. O sexto ponto é princípio do povo do reino no relacionamento com outros. Relacionamento com outros. Eu vou falar só sobre esse ponto aqui. Sabe qual a primeira coisa que fala sobre esse tema que o Senhor abre, Mateus capítulo 7? Não julgueis. Isso faz parte do relacionamento nosso com os outros e com os irmãos. E lembrem-se, a primeira coisa que o Senhor fala é não julgueis. Né? Isso é um exercício muito bom, muito bom. E o último ponto é a base do viver e a obra do povo do reino. Base do viver e a obra do povo do reino. Irmãos, sobre essa questão do reino, essa questão do Senhor precisa ter uma esfera de domínio, né? Na mensagem 3 eu acho que o Arthur vai abrir um pouco mais isso, né? Mas o Senhor, Ele, tendo um reino, Ele precisa ter uma esfera onde exercer esse domínio. Eu não sei o que os irmãos sentem, né? Quando leem o Salmo 8, lá diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é na terra o teu nome. Eu pergunto para vocês, né? O nome do Senhor é magnífico na terra? Não, não é magnífico. Não é. Eles colocam o Cristo como, quando discute, quando fala de Hitler, o nome do Senhor é vilipendiado. O inimigo, ele usurpou a terra como lugar onde o Senhor quer exercer o seu reino. Usurpou ou não usurpou? Quando você vê o que está acontecendo, você não sente, você não tem essa sensação, mas o Senhor, Ele não desistiu do seu plano. O Senhor um dia, Ele virá e vai restaurar essa terra para Ele e vai estabelecer o seu reino aqui. Nós temos que sempre lembrar disso. Eu quero ler para os irmãos uma porção do ministério a respeito disso. Isso aqui está na conclusão do Novo Testamento, mensagens 421 e 433, infelizmente não estão traduzidos ainda, mas eu estou citando a fonte, de onde que eu estou lendo. Depois de Cristo executar o seu juízo sobre as nações na sua vinda, um dia o Senhor vai mostrar a que Ele veio como juiz. Não vem mais como cordeiro, tá certo? Ele vem como juiz, como um leão da tribo de Judá. Então ele vem, depois de Cristo executar o seu juízo sobre as nações na sua vinda, o reino do mundo se tornará o reino de Cristo. Não se preocupe, irmãos, com o que os homens estão fazendo hoje com a terra. Um dia, o Senhor vai fazer com que essa terra seja só dele. Ao soar da sétima trombeta,
a grande tribulação acabará e esta era será encerrada. O mistério de Deus será consumado e outra era, a era do reino, virá durante 1 milênio, 1000 anos. O Senhor vai estabelecer 1000 anos de reino aqui. Quando a era do reino chegar, toda a terra toda será o reino de Cristo. Então não se preocupe com aquilo que eles estão fazendo hoje, certo? Tem juiz aí achando que pode fazer de tudo, não é isso? Não se preocupe. Um dia o Senhor vai julgar toda essa situação. Hoje a terra é um reino do mundo, sob o governo de Satanás. É isso aí ou não é? Porém, aleluia, vem o dia em que o Senhor, como rei, voltará a ganhar este mundo. O mundo referido em Apocalipse 11:15 é a terra que os mansos herdarão em Mateus 5:5. Apenas Cristo é o dono legítimo da terra. Ele pagou o preço na cruz para comprar a terra toda, a fim de que um dia o reino seja estabelecido. Todos os centímetros desta terra pertencem a Cristo. Não concordamos que nenhuma parte da terra pertença a outros. Todos os outros são usurpadores. Cristo é o único dono. Além disso, ele vem para tomar posse da terra. Aonde quer que nossas viagens nos levem, temos de aprender a declarar: esta é a propriedade do meu Senhor. Nós estamos em Belo Horizonte hoje. Belo Horizonte é propriedade do nosso Senhor. Temporariamente está usurpada pelo inimigo. Mas um dia o meu Senhor virá para proclamar, para reclamar o que é seu. Mais cedo ou mais tarde, o reino do mundo se tornará o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Está muito boa a leitura, mas eu vou preciso parar de ler. Então, irmãos, no que se refere à terra, não se preocupe. Hoje, o nome do Senhor não é magnífico em toda a terra. Mas se você ler o Salmo 8, com cuidado, no final você vê que o Senhor, o salmista, inspirado pelo Espírito, ele escreve de novo lá no último versículo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Um dia isso vai acontecer. Então, isso é que se refere à terra. E no que se refere a nós, irmãos, né, nós somos aqueles que pertencem, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nesse status, nós temos que saber, né, que o Senhor, Ele deseja ter um governo direto sobre você e sobre mim. Não é sua consciência, não é o governo humano, porque o homem, o desejo de Deus sempre foi ter um governo direto com o homem. Ele não admite intermediários, mas o homem caiu e ele deixou aquele governo debaixo da consciência do homem. Aí durou um pouco também. Veio outra queda e ele teve que colocar o homem debaixo do governo humano. O que o Senhor quer fazer conosco hoje, como cidadãos do reino dos céus, é que nós voltemos ao governo direto do Senhor. Um teste muito bom, me desculpem os motoristas, um teste muito bom
pelo que nós estamos sendo governados? Se pelo governo divino, direto, ou pelo governo humano? Se eu só ando a 80, porque tem uma placa lá dizendo que é 80, e se eu passar, o radar me pega, isso significa que eu ainda estou muito aquém da expectativa do Senhor. Nós temos uma vida em nós, vida, e essa vida, ela faz com que nós andemos de acordo com aquilo que é estabelecido para nós andarmos, sem pôr e sem tirar. Então, você concorda com isso, irmãos? É maravilhoso. O Senhor aumentando o conteúdo dele em nós vamos nos dar conta um dia que certas leis não são mais necessárias para nós. Tá certo? Essa é a nossa esperança. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui debaixo de um governo celestial. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Eu creio que, como uma palavra de abertura, é suficiente, né? E a primeira coisa que fala sobre essas bem-aventuranças, em Mateus 5 a 7, a primeira delas, o título de hoje, né? A bem-aventurança de sermos pobres em espírito e puros de coração, a fim de estarmos sob o governar celestial de Cristo, como nosso novo rei, a fim de vermos Deus. A fim de vermos Deus. Então esse hino que nós cantamos hoje, várias vezes ele fala: o meu espírito é para conter Deus, e o meu coração é para o quê? Amar Deus. O coração ama Deus, o espírito contém Deus. Tá certo? Um coração puro e um espírito vazio são duas condições principais para as 9 bem-aventuranças referidas pelo Senhor em Mateus 5. Lá tem 9 bem-aventuranças. Esses dois, eles capitaneiam a situação, né? Eles encabeçam ser pobre em espírito e ser puros de coração, certo? Nosso espírito é um órgão para contatarmos Deus, e o nosso coração é órgão para amarmos Deus. Agora diz Romanos 1: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito é não apenas ser humilde, mas também ser esvaziado em nosso espírito, nas profundezas do nosso ser, não nos apegando às velhas coisas da velha dispensação, mas estar descarregado para receber coisas novas, as coisas do reino dos céus. É crucial que nós sejamos pessoas vazias em nosso espírito. Pobre em espírito não é apenas uma pessoa que é humilde. Tem pessoa que ele é humilde, mas você vai falar com ele, ele está cheio de coisa lá dentro dele. Ele não admite que você fale mais nada. Ele precisa se esvaziar. É esvaziar de espírito. Esvaziar-nos até mesmo das experiências passadas, porque elas podem impedir-nos de experimentar Cristo de maneira nova. É isso aí, certo? Aquilo que eu desfrutei ontem foi muito bom, mas hoje eu preciso desfrutar de novo. E para eu desfrutar de novo algo como novo para mim, eu preciso estar vazio no meu espírito. Eu preciso estar esvaziado. Isso vai ser desenvolvido um pouco mais. Precisamos ser pobres, esvaziados, descarregados em nosso espírito humano, a fim de que o reino dos céus se torne real para nós e nós o possuamos.
Pedir ao Senhor para esvaziar o nosso espírito e limpar o nosso coração. Então o Senhor terá um caminho livre em nós para nos encher. Item C. Ser pobres em espírito significa que somos humildes, reconhecendo que não temos nada, não sabemos nada, não podemos fazer nada e não somos nada. Tá bom assim, né? Você reconhece, não é reconhece da boca para fora, não. Você se dá conta mesmo que você não é capaz, que você não tem nada, que você não pode fazer nada. Eu posso ter lido essa mensagem aqui muitas vezes, posso ter estudado isso bastante vezes, mas ai de mim, se eu não orar para o Senhor, não me esvaziar e pedir pela sua misericórdia. Por quê? Porque eu não confio. Não confio no meu tempo de casa. Não existe isso. Quem está aqui na restauração já faz mais de 20 anos? Levanta a mão. É um bom número. Quem está mais... Agora eu vou abusar um pouco. Quem está mais de 30? Opa, já tem mais. Oxa, mais de 40? 50? Eu pergunto, isso te qualifica a achar que você tem alguma coisa? Não qualifica. Quanto mais tempo passa, menos você confia em você. É uma situação normal essa. Quanto mais tempo passa, menos você confia, mais você depende do Senhor. Mais você tem que estar com o seu espírito vazio. O que foi ontem, irmãos, foi muito bom. A conferência do ano passado foi excelente. Mas o que importa para nós é hoje. Esse final de semana é que nós queremos que o Senhor fale novamente conosco. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Se você quer passar pela experiência de ser vivificado pelo Senhor, né, nós precisamos realmente nos esvaziar. Aqueles que são pobres em espírito têm um espírito disposto para as coisas do Senhor e para as coisas da igreja. O nosso foco é esse. É claro que você cuida de um monte de outras coisas. É claro. Mas o seu foco é você ter um espírito disposto para as coisas do Senhor e para as coisas da igreja. As coisas do Senhor e as coisas da igreja, elas sempre têm a preeminência na nossa vida. Você pode ser a pessoa mais ocupada do mundo, mas apareceu alguma coisa do Senhor, você tem uma escala de valores que não permite que você inverta essa escala. Você está sempre se voltando para o Senhor. Aqueles que são pobres em espírito, experimentam o espírito de alegria e o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2 fala, repousará sobre ele aqui, é a profecia que está falando sobre o Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A nota de rodapé desse versículo, irmãos, orem para a versão restauração do Antigo Testamento ficar pronta. Os irmãos estão trabalhando bastante.
nós cremos que é algo aí, exagerando, mas exagerando muito. Eu sei que eu estou correndo o risco de falar isso, né? Mas algo em torno de 3 anos deve ficar pronto, impresso e tudo. Nós estamos revisando agora as notas dos livros poéticos. Depois entra nos grandes profetas, depois nos profetas menores e encerra. Se Deus quiser. Está andando bem, né? Depois de tanto tempo. E a nota desse Isaías 11:2, ele fala que o Espírito com o qual o Senhor viveu, pelo qual o Senhor viveu e no qual o Senhor viveu, sendo Ele mesmo o Espírito, Ele tinha todos esses atributos aqui: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza e temor do Senhor. Está tudo nesse Espírito. E esse Senhor hoje está no nosso Espírito. Todos esses atributos, eles estão conosco. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Nosso Espírito é muito rico. Muito rico. Entender, todo progresso espiritual depende da fome do homem. Aqui tem um versículo que é maravilhoso. Foi falado por Maria, se eu não estou enganado, Lucas 1:53. E ela fala assim: ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Você quer ser faminto ou quer ser rico? Nessa tarde, todos nós queremos ser vazios. Famintos, desculpa. Porque Ele vai nos despedir cheios. E aqueles que são ricos, infelizmente, serão despedidos vazios. O progresso espiritual se baseia na nossa fome. Eu nunca estou contente com aquilo que eu tenho. Eu sempre estou buscando mais diante do Senhor. Devemos temer estar contentes e satisfeitos com nós mesmos e satisfeitos com as coisas do passado. Paulo escreveu em Filipenses 3:13: irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço. O que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Quando Paulo escreveu Filipenses, ele já tinha 26 anos de estrada. 26 anos servindo o Senhor. 26 anos viajando, suprindo as igrejas, escrevendo. E isso ele falou com toda essa experiência de 26 anos. Esquece daquilo que fica para trás e vamos avançar. A estagnação espiritual é o resultado de sermos indiferentes à nossa carência espiritual. Todos os fracassos e a decadência são o resultado de estarmos satisfeitos com nós mesmos. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Eu já tenho tantos anos de vida da igreja, já participei de 45 conferências, eu tenho uma pilha dessa altura de caderno de anotação, tudo que vocês falam eu já ouvi, é verdade? É, mas esse Espírito não pode habitar em mim. Eu não posso ter essa atitude, porque aí eu vou ficar satisfeito comigo mesmo. Eu vou deixar de buscar o Senhor. Eu vou deixar de buscar o crescimento de vida, como se o Senhor pudesse ser limitado. Você não acha que é um negócio ilógico? Você ficar satisfeito com você mesmo e o Senhor com tanta riqueza para te dar? É incoerente no mínimo. Nós temos um Senhor muito rico que pode encher-nos a cada dia. Não duvide da capacidade do nosso Senhor. A vitória do passado jamais pode ser a nossa força do presente. Uma coisa que deu certo na semana passada, aí você aplica aquela mesma técnica. Quem já fez essa besteira? Eu não vou pedir para levantar a mão. Certo? Mas nós somos assim.
Você fez um negócio, deu certo. Você vai fazer de novo. Não, eu vou fazer assim porque aquela vez funcionou. Aquela vez funcionou. Mas essa vez não tem garantia nenhuma que vai funcionar. Isso aconteceu. A vitória do passado. Eu vou contar uma história para os irmãos de Belo Horizonte, do ano de 79 ou 80. Um dos dois. Então, qual que é o cenário? Num ano, nós temos uma conferência, a gente veio para cá, os irmãos ficaram, cuidaram de hospedagem, cuidaram de tudo, conseguiram para nós um quartel, que na época tinha aqui, uma instituição militar, a gente dormiu lá, foi uma benção. No ano seguinte, tá, esses mesmos irmãos de serviço, tendo comunhão sobre a conferência do outro ano. E eu vou poupar o nome do irmão, por questões óbvias, né? Não vou falar o nome dele. Aí falaram, irmão tal, você pode cuidar da hospedagem? Deixa comigo, o senhor é nosso general. E ele foi lá falar com o general, sei lá com quem, achando, né, vai ser isso aqui, o que é isso? O ano passado funcionou? Ó Senhor Jesus, aqueles irmãos passaram por uma... Vocês não fazem ideia, irmãos, quem estava aqui naquele ano, foi complicada aquela conferência. Eu participei daquela conferência, não tinha hospedagem, não tinha... Por quê? Porque o comandante lá falou, não, tira esse papel daqui da minha frente, eu não posso receber vocês. Pronto, fechou a porta. Ele estava confiando. Nós não podemos confiar. A vitória do passado jamais pode ser a nossa força do presente. O contexto aqui citado pelos versículos aqui é contexto de Jericó e Ai. Primeira vez, vamos dar uma volta na cidade, dar outra volta. Bom, os irmãos conhecem a história. Quando gritaram, o muro caiu, essa foi a vitória. Quando foi para conquistar Ai, o que eles falaram? Josué mandou alguns espias para ver como é que era a situação. Eles chegaram em Josué e falaram, 2, 3 mil pessoas no máximo. Manda que a gente vai pegar isso aí. Por quê? Estava baseado em Jericó, certo? Cortar a dependência do Senhor. Certo? Alguns israelitas morreram, né? E tinha lá, o pessoal começou a reclamar diante de Deus, Josué, e o Senhor falou para mim, por que você está prostrado aí? Tem pecado no vosso meio. Aí entra a história da cunha de Acã, que os irmãos conhecem. Se você não conhece, irmão, sinto muito, leia depois, que nós não vamos ter tempo aqui, né? Não podemos prosseguir sem, isso é importante, irmãos, não podemos prosseguir sem conhecimento novo do Senhor. E sem uma nova, eu vou me permitir sugerir para os irmãos que sublinhem a palavra novo e a palavra nova. Novo conhecimento e uma nova visão dele. A visão que nós temos no passado foi muito boa, mas nós precisamos ter uma nova visão do Senhor. Certo? Olha que olha o que o Senhor falou para Paulo em em Atos 26:16. Mas levanta-te. No contexto aqui, Paulo, ele está contando a história dele para o rei Agripa. Ele falou, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, pois para isso eu te apareci, passado, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, passado, como daquelas em que ainda te aparecerei. O Senhor, Ele apareceu para nós. Apareceu ou não apareceu? Mas o Senhor quer continuar aparecendo para nós. Você pode orar para o Senhor. Senhor, apareça para mim, Senhor. É bom pedir a presença do Senhor. Sempre que chegamos ao ponto de clamar, eu não consigo,
nosso progresso começou. É a hora que você desiste de você mesmo, que você acha que você não consegue. Então Deus pode facilmente criar um desejo por Ele em nós. O contexto aqui de segundo livro de Crônicas 20 é a oração de Josafá, aquele rei muito temente a Deus, rei de Judá, né? E ele estava pedindo para o Senhor: os amonitas, os moabitas e os filhos de Seir, ou Esaú, né? Eles são fortes, são muitos, eles vêm sobre nós. Ao versículo dele: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Eles aqui é Amonita, Moabita e os filhos de Seir. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Ponto e vírgula. Aqui muda tudo. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Aleluia. Quando você não consegue, o Senhor, Ele pode fazer alguma coisa. Pode fazer alguma coisa. Devemos lembrar-nos que Deus nos dá dificuldades a fim de nos escavar mais profundamente. Você já recebeu alguma dificuldade, irmãos? Já passou por dificuldade? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque é uma coisa óbvia, certo? Todos nós passamos por dificuldade, mas nós precisamos nos dar conta que quando nós estamos numa dificuldade, o Senhor está dando para nós uma oportunidade de que nós nos escavemos mais profundamente. Ele quer escavar mais as coisas de nós. Nós estamos às vezes entulhados e o Senhor quer nos limpar, quer remover essas coisas, para que possa encher-nos mais consigo mesmo. Eu acho que é uma troca que vale a pena, irmãos. Vale a pena. Você pedir para o Senhor: Senhor, nesse dia, dispensa-te um pouco mais da Tua pessoa em mim. Descarrega, Senhor, um pouco mais da minha natureza caída, humana, tá certo? Rebelde, mesquinha. O Senhor quer descarregar isso e nos encher com Ele mesmo. É uma troca que vale a pena. Sempre que ficarmos vazios, o Senhor nos encherá. O progresso espiritual é uma questão de ser continuamente esvaziado e continuamente enchido. Continuamente esvaziado e continuamente enchido. Aqui tem a citação desse profeta Eliseu. Os irmãos sabem, aquela mulher, ela foi recolher lá o último recurso que ela tinha. Certa mulher dos discípulos, então ela reclamou para o profeta, e o profeta mandou ela fechar a casa dela. Os vizinhos, os filhos saíram para os vizinhos e pediram vasilhas. E, enquanto tinha vasilha, as vasilhas estavam sendo enchidas com azeite. O Senhor quer que nós tenhamos espaço para Ele encher. Nós temos que nos abrir para o Senhor, porque Ele enche. O Senhor enche, tá certo? Essa é a experiência de Eliseu. E tem aqui também uma questão, um princípio, que se refere à oferta, irmãos. Quem está conosco sabe que nós dificilmente falamos sobre esses assuntos. É verdade ou não? Qual foi a última vez que foi falado sobre dinheiro aqui em Belo Horizonte? Né? Faz tempo, deve fazer tempo. Contudo, a nossa prática de ofertar, às vezes ela é colocada à prova. E a lógica
A contabilidade do Senhor é diferente. Você acha que você precisa ganhar para dar. Mas o Senhor, o versículo fala assim, ganhe e dê. É assim que está escrito? Não. O versículo diz, dai e ser-vos-á dado. O Senhor funciona desse jeito. Não me pergunte por quê, mas funciona assim. Você primeiro dá. Aquele profeta Elias, ele foi visitar aquela viúva de Sarepta e ela reclamou com ele. Ele pediu água. Ela falou, eu só tenho uma vasilha aqui, eu tenho um pouquinho de farinha e eu vou fazer um bolo para o meu filho, nós vamos comer para que morramos. Foi isso que ela respondeu para o profeta. O profeta falou, tá certo, faz o bolo, mas primeiro traz para mim. Percebe, irmãos? Primeiro, você tem que dar o bolo para o profeta. O Senhor cuida do resto. É assim que funciona. Ofertas é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a ofertar. Quanto mais uma igreja oferta, mais dinheiro ela tem em caixa. Acredite no que eu estou falando. Quanto mais generosos nós formos, mais o Senhor será generoso conosco. Então, sempre que ficarmos vazios, o Senhor nos encherá. Eu creio profundamente nisso. Que o Senhor vai sempre nos encher. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Uma criança que não está enchida e ocupada com velhos conceitos, pode facilmente receber um pensamento novo. Isso é verdade. Nós temos mais dificuldade, tá certo? Que nós já, afinal de contas, né? Você já viveu quantos anos? Alguém, eu tenho um cunhado que o pessoal ia querer ensinar, ele era um ferramenteiro de precisão. Imagina, um cara desse trabalhava numa marcenaria, onde não tem nada de precisão. Estou falando precisão mecânica, tá certo? Aí um funcionário chegava nele e fala, mas viu, senhor, aqui pode fazer isso. Ele fala, meu filho, ele é mineiro inclusive, ele fala, meu filho, aquilo que você está querendo aprender, eu estou querendo esquecer. Nós somos assim, às vezes nós achamos que nós já não aceitamos mais nada, não tem mais. Criança não, criança você pode dar para ela um pensamento novo, que tudo está bom com ela, certo? As pessoas precisam ser como crianças e com um coração desocupado, receber o reino de Deus como algo novo. Amém. Aleluia. Amém. Agora nós chegamos ao Senhor Jesus. Agora chegamos bem-aventurado e puro de coração. Então é pobre em espírito, vazios em espírito e agora puros de coração. Por quê? Porque verão Deus. Nosso espírito é o órgão para receber Cristo, enquanto o nosso coração é o solo onde Cristo, como a semente da vida, cresce. Ter um coração... Irmãos, leia o A para eu tomar um pouco d'água aqui, por favor. Ter um coração puro significa que nosso coração é singelo, não buscando nada além do próprio Senhor, para que Cristo cresça em nós sem impedimento. Amém. Cristo cresça em nós sem impedimento. Nós temos que ser justos conosco mesmos, para com os outros nós temos que ser misericordiosos e para com Deus nós temos que ser puros de coração. Amém. Aleluia. É uma receita muito boa. Se formos puros de coração ao buscar Deus, nossa recompensa é que veremos Deus. Quando Deus lhe apareceu, Jó viu Deus, ganhando Deus em sua experiência pessoal e abominando-se. Jó, aqui tem aquele versículo famoso de Jó, né? Eu conhecia só de te ouvir, Jó 42:5. Mas agora os meus olhos te veem. Ver Deus é ganhar Deus. Amém. Hoje nosso Deus é o Espírito todo inclusivo,
como a consumação do Deus triuno processado e consumado. O Deus para o qual olhamos hoje é o Espírito consumado, e podemos olhar para Ele em nosso espírito. Eu acho muito doce essa citação. O Senhor está no nosso espírito. Você não precisa ir para Jerusalém para ver Deus. Você pode olhar para o seu espírito e você pode ver Deus. Paulo vivia nesse tipo de realidade, tá certo? Aqui Coríntios 2:10, mas a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Pois também o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós na pessoa de Cristo. Então Paulo, o viver dele, ele tinha sempre diante dele o Senhor. Qualquer coisa que chegava nele, ele olhava para a face de Cristo. Se o índice dos olhos de Cristo aquecessem, ele fazia. Se não, ele simplesmente não prosseguia. O Senhor tem que ser íntimo nosso a esse ponto, irmãos. Olhar para os olhos do Senhor. O Senhor que está no nosso espírito. Nós precisamos desenvolver esse tipo de intimidade com o Senhor. Hoje, o nosso Deus é o Espírito todo inclusivo, como a consumação do Deus triuno processado e consumado. Não, já li. Nós vemos Deus a fim de que sejamos constituídos com Deus. Ver Deus nos transforma. E ver Deus equivale a ganhar Deus, de modo que nos tornemos Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Quanto mais vemos Deus e amamos Deus, mais nos negamos e nos abominamos. É isso aí. É isso aí. Nós nos damos conta da pessoa grandiosa, maravilhosa e sublime que é Deus. Aí você vai comparar com você, vai comparar comigo, nós temos que nos dar conta disso aí. Se virmos o Senhor, eu estou lendo ao Romano 2, letra G. Se virmos o Senhor, nós veremos que as coisas e objetos deste mundo são lixo. Tá certo? Acho que não precisa elaborar muito em cima disso aqui. Nada pode ser comparado com o Senhor. Se nós ainda prezamos as coisas do mundo, é porque ainda nós não conseguimos separar aquilo que é vil daquilo que é precioso. Isso está escrito em Jeremias 15:19, um dos versículos citados aí. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. É significativo isso. Se nós apartarmos o precioso do que é vil, cada vez mais nós vamos aumentar em nós a apreciação por aquilo que é precioso. Amém. Se o Senhor não for precioso para mim, por que eu vou deixar de torcer para o time do meu coração? Se você tem um time do coração, é porque o Senhor... Os irmãos entendem o que eu estou falando aqui. A partir de agora ninguém mais torce. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que essas coisas que estão ao nosso redor servem para medir onde nós estamos. Quanto mais o Senhor for precioso para mim, menos as coisas desse mundo me atraem, sem fazer força. Leia a Bíblia. Leia todos os dias. Mesmo que tem muitos irmãos que falam que não quer ser religioso, eu vou dizer para vocês, leiam a Bíblia religiosamente, todos os dias.
Você vai começar lendo talvez religiosamente, mas um dia, eu te garanto, vai deixar de ser uma leitura religiosa. As letras, elas comerão a saltar nos seus olhos. E você vai apreciar a palavra do Senhor. E você vai apreciar o próprio Senhor. Pode acreditar nisso, irmãos. Devemos ter o progresso espiritual, letra H, é o aumento, ó Senhor Jesus, do elemento de Deus em nós e a diminuição de coisas em nós que usurpam o lugar de Deus. Tudo, o mundo é uma grande mistura. A palavra da realidade, porém, nos santifica e nos torna puros. É a palavra do Senhor que nos torna puros. Tá certo? Enquanto houver uma coisa, um evento ou uma pessoa que nos possui, há algo em nosso coração que usurpa o lugar de Deus. Um ídolo é qualquer coisa em nós que amamos mais que o Senhor ou que substitui o Senhor em nossa vida. Nós temos dois aspectos do progresso espiritual. O positivo é o aumento do elemento de Deus em nós. E o negativo é a remoção de determinadas coisas. Tem coisas que estão em nós e quando o Senhor consegue remover, Ele ocupa aquele espaço. Aí está uma troca interessante. É uma troca interessante. Remover as pedras do nosso coração. Irmãos, nós não temos tempo, né? Mas o coração, todos aqui sabem. Lá tem 4 tipos. O coração é um solo, onde a semente, a palavra de Deus é semeada. Tem 4 tipos de solo. Uma é aquela que está na beira do caminho, onde o tráfico do mundo é muito intenso. A palavra cai, o inimigo vem e arrebata. O segundo tipo de solo é um solo pedregoso. Tem terra, você joga a semente, mas tem pedra lá embaixo. Pecados encobertos. Pecados encobertos. A palavra de Deus não prospera. Terceiro tipo de solo é aquele que você tem ansiedade dessa vida e você acha que você vai ficar rico. E você é enganado. A Bíblia fala engano das riquezas. Essas coisas, elas sufocam a palavra que foi semeada em nós. Então, que o Senhor nos dê um coração daquele sem pedras, sem espinhos e fora da beira do caminho. Esse coração produz a 30, 60 e a 100 por um. Que o Senhor nos dê esse tipo de coração. Devemos ser puros de coração. Nosso coração não devemos ser puros. Nosso coração não deve estar ocupado com nada além de Deus. Não se esqueçam que o nosso Deus é um Deus ciumento. Ciumento. Nosso progresso espiritual depende de quanto o nosso coração está voltado para Deus. Voltar para Deus. 2 Coríntios 3,16. Mas quando o coração dele se volta ao Senhor, o véu é retirado. Quanto mais alguém está na palavra de Deus, mais puro se torna. É simples assim. Salmo 119, 140. Puríssima é a tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Tá certo? É isso aí. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmo 12, 6. E nós somos santificados pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Item 3. Devemos ter um coração dilatado. Nós devemos ter um coração aberto. Às vezes, né, alguns irmãos se algum irmão procurar você, ele quer ter comunhão, e você conhece a história dele. Há 35 anos atrás, ele te ofendeu, certo? E você até hoje guarda aquela cartinha na manga. Esse coração, irmãos, esse coração não é bom, tá certo?
Você precisa, o Senhor tem que dar para nós um coração dilatado. É um coração aberto. Nós estamos aqui, nós recebemos qualquer irmão. Todos os irmãos. Nós estamos aqui para receber irmãos. Virão ainda muitos irmãos com a asa quebrada, cheio de ofendido. Nós temos que ter azeite e nós temos que ter vinho para receber esses irmãos. Esquece o que passou. Esquece. Precisa receber os irmãos. A novidade é Deus. Os crentes devem ser renovados. Ah, não, eu já pulei aqui, né? Pulei. É o item 4. Eu não estou lendo o item 3 de propósito, porque meu tempo está acabando. A fim de manter a novidade do nosso coração e do nosso espírito, novidade, nós precisamos ser renovados dia a dia. Não é de conferência em conferência ou de semana a semana. Dia a dia, com o suprimento novo da vida de ressurreição para nos tornar tão novos quanto a Nova Jerusalém. A novidade é Deus. Os crentes devem ser renovados para serem tão novos quanto a Nova Jerusalém. Uma vez que todos eles se tornam a Nova Jerusalém, ao andar em novidade de vida, e edificam a Nova Jerusalém ao servir em novidade de espírito. Enquanto estamos no meio de sofrimento, precisamos receber a renovação. Caso contrário, o sofrimento pelo qual passamos não significa nada para nós. Em nós há um refúgio, o nosso espírito. Aleluia. A fim de sermos renovados dia a dia, você precisa ser renovado dia a dia, irmão? Eu preciso ser renovado dia a dia. Porque existe uma tendência em mim, não sei se com você acontece isso, mas existe uma tendência em mim de envelhecer. Envelhecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. O Senhor tem que ser sempre novo para nós. A palavra do Senhor tem que ser sempre nova para nós. O nosso desfrute tem que ser sempre novo e renovado diante do Senhor. O desfrute de ontem foi muito bom, mas amanhã, quando nós acordarmos, nós precisamos desfrutar do Senhor novamente. A fim de sermos renovados dia a dia, precisamos ser avivados todas as manhãs. Ninguém se diploma nisso. Você precisa, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O sol se levanta a cada manhã. Nós também precisamos ser reavivados a cada manhã. Ó Senhor Jesus, esses versículos que estão aqui são muito ricos, muito ricos. Deixa eu ler aqui. Precisamos ir à mesa do Senhor em novidade. Amanhã cedo vai ter a partir do pão, né? Okay. Em novidade. Podemos ser renovados aprendendo a dizer: desculpa, perdoe-me. Irmãos, não vale a pena guardar ofensa. Se você foi ofendido, perdoe. Se você ofendeu alguém, procure ser perdoado. Não retenha o perdão. Se você não perdoar, eu vou falar para você, não perca tempo orando, porque o Senhor não vai ouvir a tua oração. É simples assim. Simples assim. Se nós perdoamos, nós damos base para... Acho que o Arthur vai tocar nesse assunto aí. Então, deixa para o Arthur. Ser renovados, não perdoar, sabe o que acontece? Te torna velho. Você chega no irmão, ele tem ofensa guardada de 30 anos. É impressionante. Você vai tocar o que nele? Só tem velhice, só tem mofo. Não tem frescor espiritual, não tem nada ali. Por quê? Por causa de uma ofensa que ele não conseguiu perdoar. Vale a pena? Não vale a pena. Nosso espírito mesclado tende a espalhar-se para a nossa mente. Esse assunto aqui dá uma conferência. É sério. Nosso espírito mesclado tende a espalhar-se para a nossa mente. O espírito que nós recebemos, ele está tomando conta da nossa mente.
para ele se tornar o espírito da nossa mente. Efésios 4, 23. O espírito quer ganhar a nossa mente. Poxa vida. Quanto mais o espírito mesclado penetra, satura e possui a nossa mente, mais nós deixamos a mente de Cristo tornar-se a nossa mente. É sério, irmãos. Essa frase aqui dá uma conferência. Isso é muito rico. Não devemos viver segundo a vaidade da mente, mas segundo o espírito da mente. Sabe o que é o espírito da mente? É aquela parte da sua mente que já foi possuída pelo espírito. Isso é o espírito da mente que fala em Efésios 4, 23. Amarmos o Senhor e exercitarmos o nosso espírito em oração ao ler a palavra dia a dia, mudam e renovam nossa mente. Pode crer nisso. Isso é livrar-se de todos os velhos conceitos acerca de coisas da vida humana e novamente tornar-se novo pelo ensinamento das Escrituras Sagradas e pela iluminação do Espírito Santo. Vamos todos juntos ler o algarismo Romanos 5. Eu não vou nem ler os subpontos. Olha lá, todos. A restauração do Senhor depende do nosso coração renovado e purificado, e do nosso espírito renovado e fortalecido. Quando o nosso coração for plenamente possuído por Cristo e nosso espírito se exercitar habitualmente para tocar o Senhor, Deus terá um caminho e a restauração será prevalecente. Aleluia! A restauração será prevalecente se nós exercitarmos o nosso espírito diariamente. Tocarmos o Senhor de maneira fresca e nova. Aleluia! Que o Senhor conceda para nós um espírito vazio, que sermos pobres em espírito, e nos dê um coração adequado para amá-lo. Essas são as duas bem-aventuranças mestras, que norteiam todas as 9 bem-aventuranças. Louvado seja o Senhor. Assim não? Amém. 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 Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Na minha experiência, eu desfruto muito dessa parte do ponto 3a, que o irmão fala de que nós precisamos sempre chegar ao ponto de clamar, eu não consigo. E dessa forma que o nosso progresso na vida cristã começa. Eu desfruto muito porque muitas vezes eu fico muito preso no passado. Eu tenho um certo conhecimento da palavra, eu tenho um certo conhecimento das coisas do Senhor, mas o irmão fala que a vitória do passado jamais pode ser nossa força do presente. Pode ser que eu tenha sido vitorioso em várias experiências por ter tido conhecimento, mas essas experiências ficaram para trás, assim como o irmão citou. E hoje eu preciso perceber que eu preciso ser pobre em espírito. É só dessa forma que eu vou poder ser saturado com o Senhor. Eu também desfruto muito dessa questão da gente ser puro de coração, porque somente quando nós somos puros nós podemos ver o Senhor. Desfruto muito da experiência de Jó, porque Jó era cheio de si mesmo. Ele era cheio de justiça, era cheio de conhecimento, mas ele carecia do Senhor. E o Senhor quebrantou o seu coração, o Senhor quebrantou o seu espírito. Tanto que em Jó 42:5 ele diz que ele conhecia o Senhor de ouvir, mas naquele momento ele podia ver o Senhor. Que o Senhor possa nos dar um espírito contrito para que possamos receber a sua palavra, para que possamos recebê-lo. Que o Senhor possa nos dar um coração puro para que possamos vê-lo.
o Senhor em Mateus 5, ele faz uma série de exigências concernente ao reino de Deus, para que possamos ser possamos ser cidadãos do povo de Deus. Mas em nós mesmos nós não conseguimos cumprir isso. Em nós mesmos é impossível, eu não consigo. Mas aleluia, porque o Senhor ele está dentro de nós como Espírito. Ele vive dentro de mim. E a nossa segurança, eu não consigo encontrar o ponto aqui, mas o ponto fala que precisamos sempre nos... aqui, achei. Algarismo Romano 4, letra B. Em nós há um refúgio, o nosso Espírito. Só assim nós podemos ser renovados. Que possamos sempre estar nos voltando ao nosso Espírito, a fim de que possamos ser renovados. Amém. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Muito interessante a constituição do reino dos céus começar com ser pobres em espírito. A igreja em Laodiceia falava assim, porque dizes, sou rico, você é rico ou você é pobre? Oh, nessa tarde eu quero falar, eu sou pobre. Amém. Ser pobre é ser humilde, não apenas ser humilde, mas esvaziado em nosso espírito, nas profundezas do nosso ser, não nos apegando às coisas velhas da dispensação, mas está descarregado para receber coisas novas, as coisas do reino dos céus. Maria falou, Deus despede os vazios ricos, mas os pobres... Oh, irmãos, nessa tarde eu quero falar, Senhor, dá-me um coração para almejar ser pobre. Eu quero receber mais do Senhor. E aqui fala assim, todo progresso espiritual depende da fome do homem. Você está com fome, irmão? Senhor, aumenta a nossa fome. Aumenta o nosso apetite. Senhor, eu não sei, eu não julgo que eu sei todas as coisas, que eu tenho alguma coisa. Senhor, eu tenho uma certeza. Eu quero ser pobre em meu espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não somente ser pobre no espírito, mas ser puro no coração. Senhor, dá-nos um coração puro. Oh, louvado seja o Senhor por tal constituição, pelo falar do Senhor essa tarde a todos nós. Assim seremos aqueles que vamos herdar o reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos dê um coração simples, um coração puro, um coração que anela ganhar mais Cristo. Eu fui muito tocado pela palavra do Senhor, e aqui na letra D, eu vejo D, C, diz assim, devemos lembrar-nos que Deus nos dá dificuldade a fim de nos escavar profundamente para que possa encher-nos mais consigo mesmo. Irmãos, falado, cada um tem as suas dificuldades, louvado seja o Senhor por isso. O Senhor está nos escavando. O Senhor está colocando para fora aquilo que Ele não quer, para que Ele possa alcançar um lugar em nós. Eu estava lendo, eu li no livro, aquele livro que diz A Vida que Vence. Ele diz assim, tem uma história lá que fala assim, havia um campo, e não sei se era a fazenda de alguém, desse moço mesmo, ali havia um poço. E naquele poço, o dono da propriedade queria saber a profundeza daquele poço. Então, o que ele fez? Ele amarrou uma corda, e se amarrou e desceu, foi descendo, foi descendo. Por fim, a corda terminou e o poço não chegou ao fim. E ele ficou segurando, esperneando ali, com cansado, mas não tinha como. Então, o que ele fez? Ele soltou a corda. E os seus pés foram colocados numa rocha. Irmãos, às vezes ficamos segurando um problema toda a vida. A gente não larga, não, porque eu vou sofrer. Não, porque isso, porque aquilo. Solta, solta. O que tiver de ser, será. Deus está conosco. O Senhor é por nós. Romanos 8, 28 e 29 diz assim. Amém. Oh, Senhor Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, seja boas, seja ruim, estão cooperando. As ruins ainda cooperam mais ainda, irmãos. Por isso, não desanima. Vamos prosseguir no Senhor. Amém. Amém. Vamos prosseguir no Senhor.
Irmãos, eu ganhei muito na introdução do irmão Jessé, em que ele falou que o tempo não significa nada. O que importa é o hoje. Dou graças ao Senhor porque eu estou aqui hoje. E é muito maravilhoso. Eu, por exemplo, sou novo na restauração do Senhor, saber que eu estou recebendo tudo novo, tudo. Eu não passei por aquelas fases que vocês passaram, os de 50, 40, 30, 20. Eu sou bem novinho mesmo, graças ao Senhor. E podemos, o irmão Jacélio falou que a gente pode ter a mesma mensagem no tempo, né? Porém, o falar cada vez é diferente de acordo com o que o Senhor tem para nos falar no presente momento. É o presente momento, irmãos. Nós vivemos esse momento agora. E esse momento é tudo que nós temos, que é a palavra do Senhor, que é vida e graça para nós, né? Às vezes nós estamos muito preocupados, né, irmãos, com o que está acontecendo hoje no mundo. Mas, o irmão falou também, o Senhor virá, e essa terra toda será o reino de Cristo. Aleluia, que esse reino é do Senhor. Amém. O Senhor sempre nos surpreende, né? Eu já vim para a conferência, Senhor, o que é que o Senhor tem para falar conosco? Porque muitas vezes nós estamos igual aqueles crentes cheios de vitórias do passado, né? E o ponto 3 fala assim, da mensagem 1, fala assim, a vitória do passado jamais pode ser nossa força do presente. Não podemos prosseguir sem conhecimento novo no Senhor, sem uma nova visão dele. E eu trouxe isso para mim, que eu falei, Senhor, eu tive muita experiência no meu passado, coisas maravilhosas e tal, e parece que aquilo ali engessa a gente parece que conforma aquilo que você já viveu e passa a viver uma vida relaxada. Aí Deus me deu o exemplo de Noé. Noé conseguiu passar ali pelo dilúvio, e ele foi vitorioso, e o momento que ele teve de vitória, ele esqueceu o seu presente. Ele se bebedou, um momento ele deu uma deslizada. Exatamente por causa disso, as vitórias do passado nunca pode ser o nosso alvo. Sempre devemos depender do Senhor, né? E um outro ponto que eu toquei aqui para fechar, que uma criança, num ponto, fala assim, uma criança que não está enchida, ocupada com velhos conceitos, pode receber facilmente outro presente novo. Então assim deve ser o nosso coração, sempre estar preparado para algo novo que chega. Porque se nós vivemos só o nosso presente, não, eu já tenho bagagem suficiente. Às vezes eu até brinco com os irmãos, falando assim, não, eu já estou cheio eu já estou com o encargo cheio. Mas, na verdade, nós precisamos estar sempre com o coração como uma criança. Uma criança sempre sempre recebe algo novo porque ela está vazia. Assim, eu aprendi hoje que nós sempre está com o coração aberto como uma criança. Nunca dizemos que somos aquela coisa que a vitória do passado não garante a do futuro. Amém. Amém, irmãos. Fiquei muito tocada com... Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Tá, sim. Fiquei muito tocada com a palavra de Mateus, especificamente hoje. Mateus 3:2. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a realidade do reino dos céus é o seu conteúdo interior em sua natureza celestial e espiritual, que é revelado nos evangelhos de Mateus 5-7. Então, nós precisamos perguntar, será que eu estou na realidade do reino dos céus? E esse caminho ele é estreito, ele custa caro, ele custa ser humilhado e ser reconhecido só por Deus. Ser difamado, ser desprezado em todo lugar que você vai.
eu estava ouvindo, sempre durmo ouvindo mensagens, né? Isso faz com que o meu cérebro, o meu inconsciente, comece a sonhar com as mensagens, né? E isso me leva para o espírito, isso me leva a dormir crucificada, né? Então, eu estava sonhando, eu sonhei ontem, que eu estava andando num caminho bem estreito, um lugar bem montanhoso, o caminho era bem estreito, mas bem estreito, eu de bicicleta. E aí eu caí num lugar bem, tipo um mar bem fundo. Eu pude perceber que se nós andarmos no caminho estreito, nós temos o prazer de experimentar as profundezas de Cristo. É como uma abelha que ela mergulha na flor para retirar o néctar. Amém. Amém. Irmãos, nós somos bem-aventurados por estarmos aqui, por mais essa conferência, mais uma oportunidade que nós temos de ganhar o Senhor. Amém. Eu estava no caminho para cá, pensando sobre isso, né? Porque a gente está num final de semana e essa região aqui é uma região que tem muitos lugares mundanos, né? Muitos bares e tal. E você vê as pessoas fora, todo mundo ali reunido ali, música alta e tal. E nós estamos aqui em outro caminho totalmente diferente, no caminho verdadeiro, que é o caminho do Senhor. Amém. Hoje eu ganhei que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Uma pessoa pobre em espírito não é apenas uma pessoa humilde, mas uma pessoa que tem um espírito vazio para ganhar as coisas do Senhor, para receber as coisas do Senhor. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, quando eu acho que eu posso alguma coisa, o Senhor não tem espaço em mim, para trabalhar em mim. Então, o meu espírito precisa ser um espírito pobre, um espírito disposto, pronto para ganhar o Senhor. E o meu coração precisa ser um coração puro, né? Um coração singelo, um coração que não se ocupe em nada mais a não ser a buscar o Senhor. Tem um ponto aqui que fala: se formos puros de coração ao buscar a Deus, nossa recompensa é que veremos Deus. E o título da mensagem fala, né? A bem-aventurança de sermos pobres em espírito e puros de coração, a fim de estarmos sob o governar celestial de Cristo como nosso novo Rei, a fim de vermos Deus. O meu desejo hoje aqui, nessa conferência, é ver um pouco mais de Deus. É que o Senhor se mostre um pouco mais a mim, para que eu possa ganhar um pouco mais dele. Que o Senhor faça isso em nós, irmãos, nesse final de semana. Essa é uma oportunidade maravilhosa. E que a gente possa se dar, que a gente possa corresponder isso, porque é um privilégio para nós. Amém. Amém. Muito desfrutável essa palavra. O que eu mais toquei foi o ponto F do Algarismo Romano 2. Fala assim: quanto mais vemos Deus e amamos Deus, mais nos negamos e nos abominamos. E o que eu mais desfruto desse ponto, irmãos, é que para isso ser real na nossa vida, é que isso está muito relacionado à visão que nós temos da preciosidade do Senhor. O irmão deu o exemplo ali do time de futebol. Irmãos, eu posso amar o Senhor, mas se eu não vejo o Senhor como algo precioso para a minha vida, não só ali como no meu dia a dia, para Ele me fazer fugir das aflições, mas uma preciosidade muito grande, aquele time de futebol não vai sair do meu coração. Eu vou amar mais Ele do que o Senhor. Eu vou, pela boca, declarar que eu amo o Senhor, mas no meu coração não é uma realidade. E então, para que eu abomine todas as coisas do mundo e ame apenas o Senhor e me negue e me abomine, eu preciso ver o quão precioso o Senhor é. Lucas 14, 26 diz: se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda até a sua própria vida da alma, não pode ser meu discípulo. Irmãos, no meu viver, o Senhor tem mostrado que eu não posso seguir o Senhor se eu não vejo o Senhor como algo precioso para mim. E é como o irmão Sandro compartilhou, por isso que é importante cada um dar a sua porção, porque assim, a gente ganha. Seguinte ponto, eu preciso orar: Senhor, me dê um coração que almeja ser pobre em espírito. Eu preciso ser pobre em espírito e ainda eu preciso pedir para o Senhor: me dê um coração que ame a Ele, que veja a sua preciosidade. Irmãos, que
todos os dias possamos ter esse encargo. Não vai ser hoje, talvez, não vai ser amanhã, mas dia após dia nós podemos orar ao Senhor. Senhor, me dê um coração que veja a sua preciosidade, que ame o Senhor com um coração puro. E assim nós vamos, de fato, de maneira genuína e real, deixar as coisas do mundo e viver somente para o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, a vitória do passado jamais pode ser a nossa força do presente. Amém. Não podemos prosseguir sem conhecimento novo do Senhor. Amém. E sem uma nova visão dele. Essa conferência, início de conferência já me marcou muito, porque essa questão da fome e sobre esquecer as coisas que ficam para trás, né? Porque eu vejo que muitas vezes na minha experiência eu estou muito cheia. E aí eu vou até o Senhor e Ele não é novo para mim, porque eu já sei o que eu devo fazer, eu já sei como orar, eu já sei como ler tal versículo, e Ele não é tão incrível, tão impressionante para mim, porque eu estou cheia. E o Senhor, Ele precisa de ganhar o espaço em nós, né? E sempre que chegamos ao ponto de clamar, eu não consigo, nosso progresso começou. Irmãos, se tem alguém aqui que não consegue, aleluia, o nosso progresso começou. Se a gente percebe a nossa fragilidade, se a gente percebe que nós não somos, essa é a hora que o Senhor, Ele pode ser por meio de nós. Amém. E eu também desfrutei muito quando fala sobre receber o reino de Deus como uma criança, porque as crianças, eu um dia estava vendo um vídeo sobre estudos, sobre aprendizado, e o moço falou assim, eu estou me tornando todo dia como uma criança, para eu poder aprender, porque as crianças aprendem quando elas estão fascinadas. Então, quando nós estamos fascinados com algo, não é uma obrigação, não é porque eu tenho que aprender, é porque, uau, isso é incrível. E isso só vai ser incrível para nós se ele for novo para nós. Então, que nós possamos realmente deixar todo o passado para trás. Essa conferência é um novo começo para nós. Nós podemos recomeçar com o Senhor. E em Filipenses 3:10 diz, e ser achado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que é... Não, calma, perdão. Ai, perdão, irmãos. Não, é que Filipenses 3:13, perdão. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a questão adiante. Prossigo em direção ao alvo, para o prêmio ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto. Amém. Amém. Eu gostei de 2 pontos aqui. Precisamos ser pobres, esvaziados, descarregados em nosso espírito humano, a fim de que o reino dos céus se torne real para nós e nós o possuamos. Amém. Aqueles que são pobres em espírito experimentam o espírito de alegria e o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Irmãos, me impressionou muito. O irmão Gessé até falou da escala dos mais velhos. Eu estou incluído aí nessa escala. Mas eu tive uma oportunidade muito grande hoje na minha vida. Porque eu nunca pensei que essa bomba pudesse estourar como estourou hoje no meu coração. Ver Deus no meu espírito. Irmãos, que momento, que preciosidade, que intimidade será essa? Sinceramente, irmãos, isso não tocou profundo no desejo do coração de vocês, de chegar a essa pessoa tão preciosa, essa pessoa que deu tudo para nós e que tem ainda retornado essas maravilhas que nós necessitamos. Eu quero esse Deus vendo no meu espírito. Eu não quero esse Deus servindo do jeito que eu sirvo, do jeito que eu conheço, por intermédio da palavra que não me leva avante, mas ver Deus, tocar na vida, sentir essa realidade, a sensação do novo começo. Que coisa maravilhosa, Senhor. Obrigado, Gessé. Resplandeceu em meu coração. Que isso possa acontecer com todos nós. É um novo início para a nossa vida. É um novo início para a igreja de Belo Horizonte. Avante os soldados. Amém, irmãos. Eu quero ver Deus também.
Essa semana eu programando para vir para a reunião, mas para a conferência, mas estava difícil, porque eu tenho um comércio, faltando 12 dias para o Natal. Alguém falou comigo, você vai largar a loja para ir para a conferência? Mas glória ao Senhor que eu estou aqui. Enquanto houver um evento ou uma pessoa... Enquanto houver uma coisa ou um evento ou uma pessoa que nos possui, há algo no nosso coração que nos... não é aqui não, irmão, desculpa. Peraí, deixa eu ver onde que eu quero ler. É isso aqui mesmo, é aqui mesmo. Qualquer coisa que nós usurpa o lugar de Deus, um ídolo ou qualquer coisa que nós amamos mais que o Senhor ou que substitui o Senhor na nossa vida. Devemos ser puros. Nosso coração não deve estar ocupado com nada além de Deus. Amém. Eu quero que o meu coração seja totalmente voltado para o Senhor. Mas aqui no início também falou muito comigo. Eu também, de vez em quando, eu sou advogada, eu pego umas causas para familiares, né? Então, eu peguei uma coisa que eu não sabia resolver, mas insistiram para eu poder resolver, fui lá, e não deu certo. E a pessoa ficou me cutucando, falou, mas tenta mais, e eu não consegui. Mas também não tinha coragem de falar que eu não estava conseguindo. Mas quando eu exercitei o meu espírito, falei assim, eu sou uma advogada pé de chinelo, eu ajudei, fui fazer para ajudar e não deu certo. Mas isso aqui falou grandemente no meu coração, aqueles que são pobres em espírito, têm um espírito disposto nas coisas do Senhor. Ser pobre em espírito significa ser humilde, reconhecendo que não temos nada, não sabemos nada, não podemos fazer nada, não somos nada, nós não somos nada mesmo, mas nós queremos cada dia exercitar o nosso espírito e sermos cheios do Senhor. Glória ao Senhor que eu estou nessa conferência felicíssima. Se está vendendo ou não está, não quero nem saber. Eu quero estar aqui no meio dos irmãos. Amém. Amém, irmãos. Eu também toco nessa questão de ser renovado. Eu tive uma experiência recente de pregação de evangelho com um irmão, e depois que nós terminamos de conversar com aquela pessoa, passar a nossa visão, né, sobre o Senhor, sobre o reino, eu fui diante daquele irmão e critiquei ele, desci a lenha nele, falei, você é muito religioso, que você fica ensinando o seu conhecimento velho e tal. Mas depois, no meu íntimo com o Senhor, ele me falou que, por mais que eu esteja certo, talvez eu esteja certo com respeito à condição do irmão, eu mesmo estava cheio de mim, procurando defeitos no irmão, quando eu mesmo sou cheio de defeitos, né? Aqui em Gálatas 6:3, Paulo diz, pois se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Naquele momento eu precisava de renovação, né? Aqui no item H do Algarismo Romano 4, o irmão diz, amarmos o Senhor e exercitarmos o nosso espírito em oração e ao ler a palavra dia a dia, mudam e renovam nossa mente. Isso é livrar-se de todos os velhos conceitos acerca das coisas da vida humana e, novamente, tornar-se novo pelo ensinamento das Escrituras Sagradas e pela iluminação do Espírito Santo. Então, a maneira de ser renovada é a palavra em novidade, exercitar o Espírito. E aí, nossa cheieza de Espírito, o Senhor vai ter oportunidade de nos esvaziar, né? Se nós estivermos abertos a Ele. Amém. Amém, Santos. Quando eu vi o Marco Antônio falando ali, o irmão Ron falou o seguinte, vieram várias pessoas mais novas, aí eu falei, eu preciso de algumas pessoas mais idosas para falar um pouquinho aqui. Claro que não foi desse jeito que ele falou. Aí eu falei, o Marco Antônio foi, eu também vou lá. Mas a última mensagem que eu ouvi do Gessé foi lá da Bahia, vi pelo YouTube. Aí você disse que nós precisamos nos constituir com a verdade, que a gente esquece rapidamente. Quando eu estive vendo uma conferência aqui bem longa, eu ainda tô naquela conferência. Esse irmão primeiro da fila aqui, falou sobre opinião. Aí eu estou revirando, eu e minha esposa, revirando as mensagens, indo para baixo e para cima, e nós chegamos aqui hoje falando
dessa questão, tem alguma coisa pegando na nossa vida. E o irmão falou que é isso que põe tudo a perder. Claro que não foi com essas palavras. Mas hoje o Gessé falou uma coisa. Aí eu pensei assim, é claro, o que eu vou falar agora vai ser muito presunçoso, mas eu vou falar assim mesmo. Aí eu pensei assim, humilde eu já sou mesmo. É muita presunção alguém falar isso, né, que é humilde. É muita presunção, mas todo mundo fala. Nas empresas onde eu trabalhei, eles falavam, os meus chefes até falavam assim, não pode ser desse jeito. Então eu penso que eu sou. Mas aí ele falou uma coisa que aí me falei, puxa vida, e agora? Hoje eu conversando com a minha esposa, aí tudo que ela falava eu retrucava ela. Aí ele tocou, não basta ser humilde. Sou humilde, mas sou cheio, não cabe mais nada. Então, irmãos, esse ministério é glorioso, não fica nada de fora. Se você tem um coração de realmente entrar no Senhor, eles vão falar com vocês. Amém, irmãos? Amém. Muito novo para mim. Estou até lendo, né, na minha leitura bíblica, estou em Lucas, mas hoje esse falar foi muito diferente. Entrou no meu coração as palavras que Maria declarou em Lucas 1:53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Essa palavra foi muito nova. Quando o irmão falou, todo o progresso espiritual depende da fome do homem, eu percebi, né, que isso é muito prático no nosso viver. Porque quando você come muita besteira, quando você come muita coisa que fora da dieta normal, chegando na hora do almoço certo, você não está com fome, você comeu muita besteira. Então, quando nós estamos cheios das coisas do mundo, e como nós vamos diante do Senhor, nós não temos fome do Senhor, porque nós já comemos coisa estragada, nós já comemos manjar. Uma vez eu escutei uma irmã que disse para mim, isso é um manjar estragado. E quando nós estamos cheios desse manjar estragado do mundo, nós não temos fome do Senhor. E nós precisamos ter fome do Senhor. E muitas vezes também, a gente fica dependendo de experiências passadas, porque nós não temos a novidade de vida que nós devemos ter junto do Senhor todos os dias. Aí nós ficamos baseados em experiências passadas e achamos que aquelas experiências podemos aplicar hoje. O nosso Senhor é muito novo, Ele é cheio de novidade. Então, nós devemos comer e beber do Senhor todos os dias e pedir a Ele que nos dê fome. O irmão até ensinou, né, que o Senhor me dê a minha porção de hoje, para nós sermos fortalecidos. Então, isso foi muito novo. Essa palavra aqui, que ela vai ficar guardada no meu coração, que todo o progresso espiritual depende da fome do homem, que o Senhor nos dê muita, muita fome. Amém.